gente, tudo certo? Bom, hoje é nosso tema de aula, né? O assunto da nossa aula é o referencial teórico. Então, já discutimos sobre a parte da introdução, os itens essenciais da introdução, e agora vamos nos deter ao referencial teórico. É uma parte principal, né? Muito importante do trabalho, é um item obrigatório, né? Que deve estar contemplado no trabalho de vocês, nesse artigo científico. Então, é o item que vai vir após a introdução do trabalho. Então, ao se começar a desenvolver, né, o tratamento, né, e se estudar o objeto de pesquisa que se definiu, que se escolheu para se pesquisar, precisa se conhecer esse objeto, né, precisa se conhecer esse tema delimitado, né. Então, se conhecer o que os autores falam, os limites, as possibilidades, o que já foi sugerido, né, o que o campo tem sugerido sobre esse tema, né, ou se, bom, são muito antigos os estudos feitos sobre esse tema, né, porque às vezes também acontece, tem poucos estudos, tudo isso, assim, faz parte da composição, da fundamentação teórica do trabalho, né. Então, é um momento que vai se buscar biografias, estudos já feitos, né, pesquisas já feitas, autores clássicos que trabalham, né, a depender dos conceitos que eu vou analisar, tem os autores clássicos desse campo, desse objeto que eu tenho que me apropriar e buscar entender o que eles falam sobre isso, né. Então, é o momento em que se baseia em um referencial, né, em referências, né, e se fundamenta teoricamente o trabalho. Então, no campo científico, de uma pesquisa científica, eu preciso me fundamentar teoricamente, né? Então, preciso pensar. Se vou estudar uma dada delimitação de tema, por exemplo, o ensino de filosofia no ensino médio, então, o que eu vou precisar me respaldar teoricamente, né? No que os estudos já produziram e falam atualmente sobre o ensino de filosofia. Então, o que tem sido dito sobre o ensinar filosofia, né? No ensino médio, na escola, como disciplina. Se tem se falado mais sobre o ensino, a filosofia não como disciplina, mas sim como um projeto, né? Então, o que tem sido falado sobre essa filosofia no ensino médio? Que questões, que problemáticas, que desafios são levantados para esse ensino de filosofia hoje em dia ou ao longo da história da filosofia na escola, né? Então, para isso se deve se respaldar, buscar análises, pesquisas, né? Então, pesquisas de pós-graduação, sempre buscar estudos qualificados, né? Pesquisas de mestrado, doutorado, que demandam um tempo, um esforço, né? Um compromisso da pessoa em se dedicar sobre esse tema. Então, são temas que não são tratados de forma superficial. Isso é um cuidado que a gente sempre tem que ter, né? Porque eventos, e hoje até publicações, né, de modo geral, científica, às vezes podem trazer textos, porém são mais superficiais, né? Que a pessoa fez uma disciplina, fez, né, lá um texto, né, que é uma especificidade de um trabalho, mas não tem um aprofundamento, né? Então, quando já a pessoa faz um estudo de mestrado, doutorado, é um autor reconhecido no campo, já tem uma densidade, um aprofundamento nesse tema, que garante qualificação, de ser uma base teórica, né, qualificada para estar se respaldando, né. Também, né, pode se respaldar em documentos, em leis, né, dependendo do que vocês vão analisar, vai analisar sobre a inserção da filosofia na escola, pode se respaldar na BNCC, se pode se respaldar na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Então pode se respaldar no currículo de uma escola, é um documento político, né? Não é uma biografia, né, publicada, mas é um documento, né, político, é um documento que pode ser usado na fundamentação do trabalho, né, o PPP de uma escola, um currículo, um plano de ensino, um currículo da rede, né? Então, tudo isso podem ser fontes de pesquisa, assim como dados de censo, dados quantitativos, né, também podem ser usados, né?
Então, essa questão da procedência, né, das fontes de pesquisa, tem que ser importante ter um cuidado. Embora que hoje a internet seja uma via fácil de se acessar, né, discussões, sempre ter um cuidado, né, em usar frases, afirmações, né, de blogs, de essas páginas na internet como a Wikipédia e similares, porque muitas vezes, algumas vezes, né, não vou dizer muitas vezes, não podem não ser fontes qualificadas de uma pessoa, como eu disse, que tem uma profundidade, né, na compreensão daquele conceito e pode entender para fazer usos equivocados e compreensões equivocadas sobre dadas teorias, conceitos e análises, né, teóricas, né. Fazer fichamentos, né, dessas fontes de pesquisa, isso é um processo bem importante e interessante, né. Hoje com o computador, né, a gente pode ir marcando ou mesmo impresso, livros, vai marcando e registrando coisas que achar interessante, e às vezes já vai escrevendo do lado, fazendo anotações, né, o que achou interessante, porque isso é importante, pode ser usado na fundamentação. Então, depois todo esse material vai se colocando lá no arquivo, construindo o referencial teórico, e vai se organizando, né, os parágrafos, e assim se vai construindo o texto. Então, esse processo é bem interessante, né? Ser feito de ir salvando, marcando, guardando coisas que achar, né? Discussões, análises de autores que vocês acharem interessante, né? Ao longo das disciplinas, ao longo do curso, né? E pegando esse material, vocês já têm muitas vezes, ou retornando à leitura alguns materiais que vocês previamente já tiveram acesso, ou então quando forem buscar agora, né, estudos sobre esse tema de vocês de pesquisa escolhido, né, e marcando coisas que acharem pertinente, né? Se vai imprimir, vai marcando, né, com os marcadores, a caneta escrevendo do lado, e depois já vai passando para o computador, digitando, e vai colocando isso já em formatos de parágrafos, né? E assim vai ajudando a construção do texto, né? Porque essa parte da fundamentação é assim, é de organizar o que os autores, o que os estudos já disseram sobre isso, né? E isso ajuda muito, facilita muito, né? Na construção do trabalho, né? É imprescindível se apropriar dos conceitos chaves, né? Então, se eu vou trabalhar sobre o conceito de ética em Sócrates, né? Vamos dizer, eu tenho que me apropriar desse conceito, né? Então, eu tenho que falar o que é o conceito de ética para Sócrates, o que autores analisam, outros autores, né, mais atuais analisam dessa conceituação socratiana, né? Então, eu tenho que me apropriar dos conceitos chaves. Então, por exemplo, né, se eu vou querer estudar a filosofia na escola como disciplina, né, eu tenho que estudar autores, buscar autores que falem sobre o tratamento da filosofia na escola. Então, que concepções, que ideias esses autores, né? Eu não posso ficar só no campo de estudar filosofia, se eu vou estudar filosofia na escola. Posso começar estudando o que é filosofia, o papel da filosofia. Os autores dizem isso, mas eu tenho que discutir na fundamentação o que já foi falado, o que tem sido falado sobre a inserção da filosofia na escola. Então, eu tenho que buscar autores que vão discutir essa inserção da filosofia na escola. Se eu vou falar sobre a filosofia no pós-pandemia, eu tenho que buscar estudos, né, já publicados, né, entrevistas, estudos, vídeos, né, pode ser o tipo de trabalho que vocês acharem pertinente, né, palestras, né, podem ser contempladas também nessa parte da fundamentação sobre a filosofia na pandemia e no pós-pandemia. Então, eu tenho que me apropriar, né, conceitualmente, teoricamente, de estudos que já analisaram essa questão da filosofia na pandemia. E há estudos já, né, sobre isso, agora já se passaram aí 4 anos da pandemia, né. Então, isso é importante, né. Eu tenho que me apropriar do objeto, dos conceitos chaves que eu estou me propondo discutir. Eu não posso falar que eu quero tematizar, estudar a ética, né, conceito de ética,
e não apresentar o conceito de ética. Falar sobre a filosofia e não falar sobre a ética, sendo que a ética é o conceito-chave do meu trabalho. Então, se eu vou analisar, quero estudar filosofia e as tecnologias, eu tenho que apresentar discussões sobre o trabalho da filosofia com as tecnologias. Né? Eu tenho que buscar algum estudo, mesmo que seja um estudo que eu não acho um estudo sobre as tecnologias e a filosofia, mas que eu acho um estudo sobre a tecnologia e eu vou fazer a vinculação entre os estudos que existem sobre a filosofia e os estudos que existem sobre tecnologia. Né? Tecnologia em sala de aula, tecnologia na escola, como ensinar através das tecnologias atuais, né? Se eu não achar, aí eu tenho que fazer esse processo, aí eu vou fazer a articulação entre os estudos que falam sobre tecnologia, né, na escola e sobre os estudos que falam sobre a filosofia na escola. Mas o ideal é eu buscar estudos que vão falar sobre como ensinar filosofia através das tecnologias, né, por meio das tecnologias. Então eu tenho que ir me apropriando do objeto de estudo. Então é um momento na fundamentação, né, de buscar reconhecer se há estudos atuais, se não há estudos atuais no país, se são autores mais estrangeiros que estão tratando esse tema, né? Não tem sido uma preocupação recente no Brasil? Quais têm sido as preocupações recentes sobre esse tema? Que indicadores, que elementos são levantados sobre esse tema atualmente? Questões históricas, né? Se já são questões históricas ou se são questões mais atuais. Lembre-se de referenciar todos os materiais usados, né? Então, vai contemplar uma política, uma resolução, uma lei, um momento histórico, tem que botar a fonte. Então, cuidado com dados, né, e elementos sem a fonte, sem a referência apresentada no item das referências. Vão salvando e guardando já todas as referências que vocês forem usadas. Depois, no final, se acontecer ser cortado, não ser usada lá no meio do texto uma fonte, ou mais fácil se cortar a referência e se tirar do trabalho. Agora, quando falta, né, e não se coloca a referência e depois às vezes vai se buscar e não se acha mais a referência no trabalho, é muito mais difícil. Então, vão salvando tudo que vocês forem usando de dados, né, de fontes, de informações, tá? Atenção, obedeçam os padrões da ABNT, né? Usem as normas acadêmicas institucionais da UFPEL. Já compartilhei o documento da versão atualizada, né, das normas da UFPEL, porque a ABNT teve uma revisão em 2023, então houve algumas alterações, né? Próximas aulas eu vou apresentar um pouco para vocês as principais alterações que houve na ABNT, né? Então é importante usar as normas atualizadas e usar corretamente as normas, né? Então, usar as fontes, as citações, fazer tudo corretamente, para evitar plágios, para evitar um uso sem padrão, né? Num trabalho científico. Cuidado com o uso do APUD, né? O uso do APUD muitas vezes é feito de forma discriminada, que é aquele citado por, né? Então a gente lê lá um trabalho de pesquisa de alguém que está citando Aristóteles, né? Então Aristóteles citado por um autor mais atual, Maquiavel citado por um autor mais atual, um autor que estuda, né, a política, né, questões políticas. Então, cuidado, porque sempre, né, o citado por o APUD, já é uma leitura feita por alguma pessoa sobre a obra de Aristóteles, é uma leitura feita por, né, o Galo sobre a obra do Marx, né? Então, sempre já é uma leitura, uma interpretação que esse autor fez de outro autor, né? Então, tomem cuidado, o uso indiscriminado desse tipo de termo não é bem qualificado e bem reconhecido se usado em excesso, né? Então, é sempre bom fazer uma ponderação, né, com o uso desse tipo de terminologia, tá? Eu prefiro usar no lugar do APUD falar em português também, né?
como a gente fala no Brasil, citado por, então Galo citando, se baseando em Marx, né? Autor X, né, analisando a obra, isso deixa claro, e a gente fala em português, né, a nossa terminologia, né, que é o autor se baseando, se apropriando, né, da obra de um dado autor clássico, de um autor que estudou, porque às vezes são autores estrangeiros também que a gente não tem acesso, a gente sabe que às vezes são autores que têm toda uma obra, então a gente pega um trabalho lá que ele já se baseia num autor clássico, num autor do campo, né? Isso é possível, só a gente tem que tomar um cuidado para não fazer esse uso de citações de um pesquisador, porque isso às vezes mostra uma certa não rigor científico, né? Que parece que tu não quer buscar o autor, a fonte primária, né? Também, cuidado com o uso de citações muito longas, né? Continuamente ao longo do trabalho, porque é outra questão que dá a entender que o autor, né, que o pesquisador, ele que está escrevendo o trabalho, está só se respaldando em outros trabalhos, né? Então aí apresenta aquelas citações grandes que dá uma parada no texto e vai para citação grande, citação longa, citação longa. Então ponderar esse uso de citações longas, fazer, né, 2 parágrafos contínuos escritos normalmente, botar uma citação longa, escrever mais alguns parágrafos depois, uma outra citação longa, cuidar com o uso de citações longas, né? Muito contínuas e muito grandes também, cuidar com o uso de citações muito longas, né? Como 6, 7, né? Tamanho de 7 linhas de uma citação longa, porque para muito trabalho e fica muito na voz de uma citação de um autor, né? Então a gente usa a citação longa para ilustrar um conceito, ilustrar uma análise que é interessante, importante, né? Vai enriquecer o trabalho. Mas ponderar esses usos é importante, né? E sempre buscar discutir com os autores que está se fundamentando, né? Então, de forma que vocês se coloquem ao longo da discussão, né? Então, apresentar um conceito, dizer com base nesse autor, se entende, se compreende, né? Fazer essa ponderação, né? De ir discutindo com os autores e refletindo o que vocês vão entendendo, se apropriando dessa fundamentação teórica para o trabalho de vocês. Cuidado também para que a fundamentação teórica não fique muito grande em relação aos resultados, né? Isso acontece muitas vezes porque a gente começa a construir a fundamentação e ela começa a ficar muito, muito grande. E aí a gente começa a pensar, eu ainda tenho os resultados, as análises para fazer, né? Então, ponderar o tamanho da fundamentação e dos resultados é importante, porque os resultados e a análise são a parte principal do trabalho, né? Então, a fundamentação não pode ser maior que os resultados e as análises, que são a parte central do trabalho, né? Os resultados e as análises. Porém, como a gente começa às vezes a construir a fundamentação, ela começa a ficar grande, também não precisam se preocupar tanto, porque depois a gente vai enxugando, vai diminuindo, vai resumindo algumas coisas que vão se repetindo, né, que vão sendo também repetitivas e muito grandes, né, na parte da fundamentação. Então, esse processo também não precisa se preocupar tanto, que é possível depois se resumir, se suprimir, apagar, tirar umas partes, né, se cortar. Assim como também acontece muito o processo de, às vezes, pegar coisas que estão na fundamentação e colocar lá para as análises dos resultados, já usar esse material que vocês estão registrando e fichando e colocando na fundamentação como parte analítica, né, na análise, na coleta dos dados, né, para analisar os dados coletados nos resultados. Então, esse processo assim também é bem interessante, porque, como se diz, pode sempre se usar, não se perde, né? Então, é melhor às vezes tu ter mais material do que faltar texto, né? Faltar, ter que escrever mais depois porque tá pouco. Então, não se preocupem tanto com a fundamentação ficar muito grande, mas ponderem, tenham cuidado, né, em não fazer algo muito grande lá na fundamentação. Às vezes cabe ter um arquivo separado da fundamentação e botando no template ali do artigo o que realmente for ser usado como texto, né, e tendo um arquivo separado todos os fichamentos, as fontes
teóricas salvas e fichadas, né? E aí depois começar, então, a organização do texto mesmo, da fundamentação no artigo, né? Na forma de estrutura do texto e de sequência e que tem uma continuidade, né? Tá? Então, são algumas indicações e aí também vou deixar um arquivo para vocês, né? Que é de dicas de lugares e bases de dados para vocês estarem buscando, né? Elementos, né? E fontes para as discussões de vocês no trabalho, tá? Então, bases de dados, hoje na internet existem muitas bases de dados e então estou compartilhando algumas qualificadas com vocês, como o domínio público, que é um portal, né, do governo, né, em que há tanto figuras, fontes históricas, obras, livros e coletâneas, né, de vários campos, né, então que vocês podem buscar no domínio público, é uma fonte muito qualificada, né, que tem rigor e qualidade para respaldar os trabalhos de vocês. O portal da CAPES, né, com obras também, livros e coletâneas, né, o portal de periódicos da CAPES, e também tem o portal de teses e dissertações da CAPES, que daí são os trabalhos de mestrado e doutorado, né, então também é um portal muito interessante que pode se buscar pesquisas feitas, né, se tem sido tema de pesquisa, né, o assunto que vocês querem discutir, o que já foi produzido, né, na pós-graduação, é publicado, né, na pós-graduação do país, né. O Cielo, né, que é talvez uma das principais fontes de busca de artigos, né, então o Cielo, ele é uma plataforma que tem, abrange artigos, né, com qualidade, né, então os artigos que estão no Cielo são de revistas que têm um dado nível, né, de qualidade. Então, é uma fonte muito qualificada também, o Cielo, que a gente sempre usa, né, para que os alunos se baseiem na organização dos seus trabalhos acadêmicos, tá? Então, são algumas das fontes aí para vocês estarem construindo e se dedicando à construção do referencial teórico do trabalho de vocês. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Abraço.